No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora. Bem-vindos mais uma vez ao Centro Espírita Nossa Senhora Consoladora. É com muita alegria que a gente recebe todos aqui hoje, tá? Gostaria de agradecer ao nosso amigo André por trazer todo esse conhecimento hoje. Espero que a espiritualidade possa orientá-lo para que todas as palavras aqui possam acalentar os vossos corações. Vamos fazer uma oração inicial? Então, feche seus olhos então. Elevem os seus pensamentos ao Mestre Jesus. Nesse momento eu peço para que cada um de vós coloque na mão dele os vossos pedidos, as vossas intenções, o vosso acolhimento. Que nosso Mestre Jesus possa derramar sobre cada um de vocês que puder estar aqui hoje presente, todo o seu amor, a sua ternura, a sua consolação. Que a nossa Mãe Divina possa transmitir através do seu amor todo o cuidado que ela teve pelo seu filho e por todos nós que também somos filhos dela. Que a espiritualidade de luz presente nesse trabalho de hoje, nessa palestra, nesse momento, possa trazer a saúde, a felicidade, a contemplação pela vida e o que cada um precisa para o momento de hoje. Que aprendamos, acima de tudo, a viver o presente, porque estar presente é um presente de Deus. Que então possamos nos dedicar em total presença e em comunhão junto com Jesus e toda a espiritualidade nessa noite tão maravilhosa. E que hoje, ao término, onde cada um retornará ao vosso lar, que possa levar todo esse amor aqui que foi coletado, e que esse amor possa expandir sobre todas as pessoas e todas as coisas que lá habitam. Que todos possam também sentir dentro do seu lar todo aquele amor que você aqui buscou e que aqui você levou. Obrigado mais uma vez ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Consoladora. Obrigado, 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 Pai. Obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todos os males. Porque o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim será. Vou passar uns recadinhos rapidinhos para vocês da casa. E a gente já passa a palavra para o nosso irmão André. Bom, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente sempre posta os palestrantes da semana. Quem quiser entrar no grupo também para receber mensagens quase diariamente, orações, fique à vontade. Nós estamos com a campanha do Rondelli também. Na verdade, a campanha encerra na quarta-feira agora, né? A data está desatualizada aqui amanhã, né? Quem quiser contribuir, ajudar, enfim. No dia 28, na verdade, nós iniciamos de janeiro agora o trabalho de cirurgia espiritual às quartas-feiras. Nós denominamos como um trabalho chamado de assistência espiritual. Por que assistência espiritual? Nós, junto com a espiritualidade, acreditamos que é um senso de cuidar do espírito, do perispírito, na casa espírita, e cuidar junto com a linha médica, fisicamente, sobre o seu tratamento. Então, os dois, eles andam juntos, tá? Como que funciona?
As senhas começam a ser distribuídas às 7 horas da noite. A gente fez uma modificação para a quarta agora, vai ser distribuída por conta da quantidade de gente que começou a vir, vai ser distribuída até às 7h20. Então, até às 7h25 a gente inicia a mini palestra que tem, que é uns 20 minutinhos. Enquanto a palestra está acontecendo, o atendimento já começou, tá? E aí é por ordem de chegada, normalmente são em torno de 10 fichas que a gente está atendendo por quarta-feira, tá? Então, quem conhecer alguém que está passando por algum processo, seja de saúde, seja mental, seja de ansiedade, seja de depressão, enfim, qualquer problema correlato à saúde, convida essa pessoa para estar vindo, realizando o tratamento junto da casa, tudo bem? Certo? Obrigado de coração, pessoal. André, obrigado mais uma vez por estar aqui presente. Segunda vez, né? E que volte sempre aí, viu? Então, obrigado mais uma vez, viu? No final tem o passe coletivo. Quem se sentir bem, toma a aguinha frescada do corredor, que tá liberado. Quem quiser permanecer, tem o passe individual também. Aí é só permanecer em oração, o pessoal da casa vai chamando. Tá bom? Obrigado, viu? Valeu, hein? Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou só gratidão a essa casa que ele acabou de me dizer, a segunda vez que convido, eu vim com muita alegria, aceitei o convite. Quero agradecer a todos vocês, meus irmãos em Cristo que estão aqui comigo, todos nós encarnados, aqueles que estão em espírito e que certamente fazem parte da egrégora desse local tão abençoado, né? Pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito. Então, para mim, eu sou só gratidão, né? Por estar aqui nessa noite, exatamente como você disse, meu presente, né? A tradução do tempo presente é realmente com a ideia de que é algo, uma dádiva nos oferecida, e muitas vezes a gente esquece disso. E esquece de que maneira? Entrando em depressão por causa do muito passado, entrando em ansiedade por excesso do futuro, né? As preocupações, pré-ocupações, a gente se ocupa antecipadamente, e tudo isso a gente entende que se resolve a cada dia, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, e todas aquelas comparações que a gente sabe. Então, sou muito grato ao nosso amado irmão e mestre Jesus, que é o nosso Pai Celestial, né? Que nos permite essa caminhada terrestre, essa experiência material, mas ainda como espíritos, né? Os espíritos que estamos aqui justamente para aprender e evoluir, que é o tema que eu proponho hoje, né? Aprender para evoluir. É tão simples, né? Tão óbvio que a gente, desde criança, a gente vai para a escola, a gente começa a aprender as coisas e tem uma evolução, eu diria, se não natural, pelo menos ela é edificada de uma maneira natural pelos pais e pelos nossos anjos da guarda que nos protegem, nos ajudam a construir esse mundo em que nós vivemos. Um mundo particular de cada um que depois se entrelaça com os outros universos que estão ao nosso lado. São os nossos companheiros, as pessoas com quem nós dividimos a vida direto ou indiretamente. Então, posto isso, com a ideia de a gente tratar sobre essa questão de aprendizado, eu gostaria de contar uma pequena história para vocês, né? Ela sai um pouquinho da literatura espírita, né? Mas eu acredito que possa servir de exemplo para o que nós estamos fazendo aqui hoje. Imaginem vocês que existia uma pequena igrejinha católica, né? Uma igrejinha dessas que ficam no meio das fazendas, lá no interior, assim, estradinha de terra, né? Só que o padre que cuidava dali, ele ficou velhinho, e ele já não podia mais cumprir as obrigações dele na igreja. Aí chegou um recém-formado padrezinho lá, um rapaz jovem, cheio de vontade, cheio de gás, como a gente diz, e foi preparar a missa. E ele passou dias preparando, escolhendo o sermão e tal, para que chegasse no domingo e ele tivesse algo muito bacana para oferecer para a comunidade. E a missa começava às 6h30 da tarde. Então, quando foi 6 horas, ele já ficou na frente, né, olhando o relógio, impaciente, porque ele queria receber os fiéis daquela igreja. Mas como
tinha o padre antigo, aí era ele que ia começar, o novo. Acho que as pessoas começaram a ficar em dúvida e estavam demorando para chegar. E quando deu 5 para 6, aliás, 6h25, né? Faltava 5 minutos para começar a missa, ele começou a ficar ansioso. O que será que está acontecendo? E nesse instante ele vê de longe, na estradinha de terra, um senhorzinho com chapéu de palha, pequenininho, meio arqueado assim, andando depressa para chegar na missa. E chegou exatamente às 6h30. Pediu a benção para o padre e entrou. Só que o padre falou, não estou entendendo, né, filho? Só veio ele, né? E agora? E o restante das pessoas, né? E falou, bom, eu vou entrar e vou enrolar um pouquinho para esperar os outros chegarem. E foi isso que ele fez. Entrou, foi até o altar, mexeu em umas coisinhas e tal, olhou no relógio e tal, deu 6h35, 6h40, 6h45, só tinha aquele senhorzinho sentado lá no primeiro banco. Aí ele, meio desanimado, virou para aquele senhor e falou, olha, meu senhor, eu estou muito feliz que o senhor veio, mas eu estou preocupado porque eu não estou vendo o resto da comunidade, eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu vou rezar a missa só para o senhor, é difícil, né? Então eu acho que talvez fosse melhor o senhor ir embora, faça uma bênção para o senhor e tudo, e a gente deixa para começar a missa numa próxima ocasião. O que o senhor acha disso? Aí o velhinho olhou para ele e falou, olha, seu padre, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu moro no sítio. Lá no meu sítio, eu tenho uma vaquinha. É uma vaquinha só, viu, seu padre? Eu dou comida para ela. Viu? Aí o padre ficou extasiado. Falou, gente, entendi o recado. É só ele que está aqui, mas eu preciso falar com ele. Então, eu vou falar. E começou a missa. Foi toda a parte dos rituais e tudo, e bênção e tarará. E aí ele pegou na homilia, né? Na hora do sermão, que é para se falar 10 minutinhos, ele ficou 45 minutos falando para aquela pobre criatura que estava ali. Resultado, a missa que começou às 6h45, na verdade tinha que terminar por volta das 7h30, já era 8h35, não tinha acabado. E o coitado do velhinho ali quieto. Aí, de repente, ele falou, bom, então agora, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, que é o final da missa, né? Aí ele, feliz da vida, porque ele conseguiu botar para fora tudo que ele tinha preparado. Aí acabou a missa, ele desceu, foi cumprimentar o senhor e falou, olha, meu senhor, que tão feliz que o senhor ficou aqui. E eu queria que o senhor me desse um parecer. O que o senhor achou da missa? Ele falou, olha, seu padre, vou falar uma coisa para o senhor. Eu falei que eu tenho um sítio, eu moro no sítio. Eu falei que eu tenho uma vaquinha. Então, eu falei pro senhor que eu dou comida para ela, né? Mas não dou tudo uma vez assim, não. Bom, é engraçado porque a gente ajuda até quebrar o gelo, né? No começo de qualquer conversa. E ao mesmo tempo, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Não é só questão de alguém que fala, que ensina e alguém que aprende. Nós temos uma outra relação com isso, que hoje eu não trouxe PowerPoint, eu trouxe só o meu roteirinho aqui, para depois eu ir lembrando das coisas. Nós temos uma relação com a vida, nós como espíritas, para quem não sabe, eu sou muito novo na doutrina, faz 3 anos e meio que eu comecei a estudar, 3 anos e meio que eu pisei no centro espírita pela primeira vez, né? Mas como eu sempre, há muito tempo eu fui professor, eu sempre fiz palestras para empresas e tenho uma experiência com isso. Quando eu fiz o meu primeiro curso lá na ET, né, que é o Estudo da Doutrina Espírita, lá no Centro Espírita Chico Xavier, no final do curso, alguém achou que eu deveria entrar nessa, começar a falar sobre o Espiritismo. Então eu comecei bem devagarinho. E aqui estou eu. Né? Como você disse, pela segunda vez, lá do Chico já fiz muitas vezes, então foi algo que me abraçou com muita serenidade e com muita facilidade. E todos nós dentro da doutrina, então, que eu falei, fiz esse preâmbulo para vocês entenderem que eu sou novo mesmo nesse negócio. Né? Mas nós entendemos o quê? Que nós estamos nesse planeta há muito tempo.
né? E nós estamos nesse universo há muito tempo, que a gente vem de muito longe, que a gente tem evoluído em termos físicos, inclusive, né? Como animais e tal, até chegarmos onde estamos. Então, isso, vamos dizer, é um fato. Se nós lembrarmos, para quem conhece, quem já estudou, acredito que a maioria de vocês sim, os exilados de Capela, né? Então são almas que vieram de Capela, que é, né, planeta distante, e que vieram aqui para ajudar a humanidade. Lá eles estavam sobrando, aqui eles fizeram a diferença, né? Então a gente vem caminhando dessa forma. Então, vamos dizer assim, a primeira forma de aprendizado, se é que eu posso dizer dessa forma, era justamente naquele período em que nós estávamos começando a nos entender como seres humanos, né? Ainda sem fala, sem escrita, etc., mas começando a entender o coletivo, as relações e tal, que é quando esses espíritos acabaram dominando, vamos dizer assim, uma boa parte da humanidade, cada qual em alguns espaços diferentes do globo. Mas isso é outro detalhe. O que interessa é que naquele momento nós tínhamos puramente o instinto. Nós tínhamos uma inteligência baseada em instinto. E nós já estávamos aprendendo. Tá certo? Porque eu tenho um instinto, e eu tenho o instinto da caça, eu tenho o instinto da reprodução, mas eu já estou aprendendo. Então, vem de longe o aprendizado. Mas não era nada sistematizado. Aí, a sociedade se desenvolveu, milhares de anos de história. Aí nós estamos lá no Egito. E lá no Egito, em torno de 1.500, 2.000 anos antes de Cristo, teve um cara chamado Moisés, que nós sabemos que foi criado pelos egípcios e que depois não aguentava ver o povo hebreu, que ele era hebreu, ele não era egípcio, sofrer, né? Eram os escravos e tal. E ele faz o quê? Ele é conduzido por Deus para levar esse povo a vagar no deserto, os 40 anos, aquela história toda. Então Moisés, ele vem dentro da comunidade que ele tirou da escravidão, ele foi o patriarca que teve que botar ordem numa situação onde não existia uma regra clara de vida, de sobrevivência. Era uma coisa muito difícil, né, se viver ali. Então existia roubo, existia assassinato, existia todo tipo de, vamos chamar assim, de pecado. Moisés foi intuído, recebeu os 10 mandamentos. Tem gente que brinca que eram 15, mas tinha uns que ele olhou lá e falou, não, vou quebrar essa tábua, que é muita coisa para agora. Então ele recebeu os 10 mandamentos com qual intenção? De orientar aquele seu povo do que era certo e errado. Então você não pode matar, você não pode roubar, você não pode cobiçar o que é do outro, etc, etc. Não pode... Uma porção de coisinhas lá que você tem que usar isso como ele usou, né? Como uma regra social. Então ele organizou a sociedade e instruiu aquela sociedade. Então veja, lá atrás era instinto, aqui a gente tem um registro de alguém que não estava escravizando o seu povo, muito pelo contrário, que estava nos ajudando o seu povo a compreender como deveria ser a vida em sociedade. Depois dele, nós temos aí toda uma prática, em torno de 1.500 anos, até chegarmos à nossa era, 2.000 anos atrás. Nesse período, o Moisés, junto com essa sociedade, instituiu aquela coisa do olho por olho, do dente por dente. Então eram práticas que levavam, por exemplo, à vingança. Então a vingança era a coisa do peso. Olha, se você roubou dele, ele pode roubar. Se você bateu, ele bateu, você pode bater, e assim por diante. Então era a vingança. Tá, chegamos nos tempos de Jesus. Aí é o terceiro movimento, vamos dizer assim, grandioso do aprendizado da humanidade. Quando Jesus vem, ele fala, não, gente, nada de olho por olho, dente por dente. Ele é questionado, mas o senhor está dizendo que isso está errado? Que os mandamentos Não, os mandamentos estão certos.
Mas eu vim colocar um detalhezinho aqui que não tem. Tempero que falta aí, que se chama amor. E aí foi o terceiro movimento do aprendizado. Então, Cristo vem mostrar para a gente justamente que para continuarmos caminhando aqui, evoluindo, nós precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quem ama não vai matar, não vai roubar, etc. Isso nós aprendemos, eu pelo menos, desde que eu me conheço por gente, desde pequenininho. Todas as religiões sérias, de certa forma, ensinam a mesma coisa. Não deve prejudicar o outro, né? A gente tem que fazer o bem. E nós ainda estamos caminhando lentamente. Ainda estamos caminhando a passos, né, de formiga e sem vontade, como diria Lulu Santos, né? Passos de formiga e sem vontade. Então a gente chega num ponto que fala assim, peraí, primeiro era só instinto, aí nós aprendemos a viver em sociedade, essa sociedade se corrompeu, aí veio um cidadão e falou para a gente que a gente tinha que se respeitar e se amar. E o que nós fizemos com esse cidadão? Essa figura ilustre aqui. Se ficamos. Veja, naquele momento ele pregou o amor. Nós ainda estávamos com a cabecinha da vingança, do orgulho, né? Isso não te pertence, o que você veio fazer aqui? Nós crucificamos Jesus Cristo. Tá. O tempo passou, a mensagem de Jesus ao longo desses 2000 e poucos anos se transformou em moeda de troca, né? Pelos grandes poderosos, os reis, a própria igreja se tornou um grande castelo com um rei que, conforme morria, entrava outro, que era o Papa. E o poder da igreja fazia com que as pessoas ou se escravizassem, mas agora de uma maneira velada, porque eu tenho que fazer tudo pela igreja, pelo padre, pelo bispo, pelo papa, eu tenho que dar as indulgências, eu tenho que dar dinheiro do meu salário. Ainda tinha o feudalismo, quer dizer, eu sou um vassalo, eu tenho que pagar para o sucerano, que é o dono da terra. Quer dizer, é sempre escravidão e cadê o amor de Cristo dentro dessa igreja? Estou falando daquela igreja antiga, hoje nós caminhamos muito. Mas aquilo é vender indulgência, comprar um terreninho no céu. Gente do céu. Nós aprendemos tudo isso e fazemos tudo ao contrário. Que serzinho é esse? Eu estava com meu filho hoje conversando algumas coisas e passou por essa questão de que eu, desde que eu me conheço por gente também, eu subo no tijolinho e falo uma coisa. Então, eu era orador da minha turma, desde prezinho, né, quarto ano primário, na oitava série, na faculdade. E eu falei pro meu filho, eu estava falando, ele me ouve atentamente, o mais velho, Gabriel. Falei, filho, eu despertei ao longo da vida que eu tenho essa missão a cumprir, eu preciso colocar a serviço aquilo que eu sei fazer. Pura e simplesmente. Eu não posso forçar uma situação onde eu não me sinta confortável e que eu não vá contribuir, pô, seu peso. Então, aquilo que eu tenho facilidade e que eu sei que muita gente não tem, eu tenho que me pôr a serviço. Eu estava dizendo isso para ele, porque chega num momento da vida que você começa a entender essa coisa, da onde você tira a informação, da onde você tira o aprendizado, o que te faz evoluir, né? E isso, quando você se põe a serviço, você está vivendo o presente. Você não está só imaginando, gostaria de ser tal coisa. Eu posso até chegar lá, mas eu estou vivendo. Eu estou dando um passo de cada vez. Bom, colocado isso, quando a gente passa por toda essa história aí ao longo de 10 séculos de Idade Média, né, com todas as dificuldades que a igreja, apesar de ser instituída para ajudar, ela dificultou muita coisa, muita gente na fogueira, porque pensava diferente, né, muito assassinato, muita corrupção. Passado tudo isso, nós tivemos o renascimento da humanidade lá no século XV, tivemos os grandes artistas, as coisas começaram a mudar, veio a imprensa,
com Gutenberg, em 1452, se não me engano, ele imprime a Bíblia pela primeira vez em alemão. Então ela deixa de ser algo incompreensível em latim, quando as missas eram rezadas em voz para as pessoas. E o entendimento, a partir dali, começa a se expandir. Ela foi traduzida para o alemão, e as pessoas que tinham uma determinada capacidade de leitura, que nem todos tinham, começaram a entender que lá na Bíblia não dizia que você tem que comprar um lugar no céu, que você podia fazer isso, não podia aquilo. Começaram a abrir as suas mentes. E aí começaram a ter as divergências, né? A reforma da igreja contra a reforma, né? O protestantismo antes disso. Então, é o conhecimento com relação à vida e ao próprio Deus, até a própria relação nossa com o divino, se transformando socialmente. Porque um cidadão conseguiu viabilizar uma coisa chamada imprensa, que foi Johannes Gutenberg, o alemão. Vejam, ele foi um instrumento. Naquele momento, ele possibilitou a expansão do conhecimento através da escrita. Porque tudo até então era escrito manualmente, era copiado manualmente, e os grandes livros, vamos dizer assim, da humanidade estavam em poder da igreja. E se eles estivessem lendo alguma coisa para você, que eles viam lá um parágrafo que não era interessante, eles pulavam. Então ninguém tinha acesso a tudo, aí passamos a ter. Tudo isso vai resultar nas grandes navegações, as grandes navegações jogam para o mundo todo o conhecimento que a gente poderia ter naquela época. Então, o aprendizado começa a se esparramar, ao ponto de nós chegarmos lá no século XVIII e XVII ainda, quando nós temos os grandes escritores, principalmente na Europa, os franceses, tudo, nós temos uma grande profusão e difusão do conhecimento científico, histórico, da poesia, dos romances. Então você tem grandes escritores colocando para a sociedade conceitos que até então não eram conhecidos. E aí vieram os grandes revolucionários franceses, né? Que escreveram várias coisas que acabaram por culminar na Revolução Francesa, que era aquela briga, né, dos mais pobres com os mais ricos, com a burguesia, com a nobreza. E isso tudo foi ocasionado de uma forma muito veemente pelo conhecimento, pela abertura do horizonte das pessoas. Colocado isso, o que vai acontecer um século e meio depois disso? Nós já temos livros à vontade, a alquimia já está virando química, farmácia, outras coisas. Nós chegamos lá em meados do século XIX, 1850, e tarará, nós temos um cidadão chamado Allan Kardec. E o resto da história vocês conhecem, né? O que aconteceu? Quem foi Kardec? Ele foi aquele que traduziu as informações dos espíritos e que, por conta disso, criou a doutrina. É por isso que nós estamos falando aqui. Esse é o quarto movimento. Instinto, a lei mosaica, Cristo e o amor que ele pregou, e nós ainda não estávamos perfeitamente entendedores do que Deus precisava da gente. Aí veio o Espiritismo. Então, esse momento que Kardec fala para a gente assim, olha, está aqui perguntas e respostas. Ele cria esse livro aqui, né? Desenvolveu a duras penas e foi queimado, né, na fogueira, porque o clero daquela época, na França, não aceitava de jeito nenhum. Toda a história que a gente sabe. Quem não sabe o que é ver resumidamente, assiste o filme, né, do Kardec, que é muito bom, que tem na Netflix, a gente entende o panorama geral. Aí nós culminamos num conhecimento que é mais ou menos assim, olha, eu expliquei de um jeito, você entendeu, porque naquela época era assim que dava para entender. Aí veio uma outra época, eu te ensinei de outro jeito. Aí veio uma terceira época, eu te ensinei de outra. Eu falei para o meu filho, vai
E ele veio, vocês mataram meu filho, vocês crucificaram ele. Seria necessário? Isso estava no plano de Deus? Não estava no plano de Deus? Nós temos várias maneiras de interpretar isso. O que importa é que a humanidade, a partir do momento que ele foi crucificado, nós acabamos ganhando, vamos dizer assim, o nosso grande herói. Tá certo? Cristo é o nosso grande herói. Há mais de 2000 anos, nós cultuamos a figura de Cristo. Por quê? Porque ele é o Deus encarnado. E quando a gente começa a entender isso, muitas loucuras foram feitas, como eu contei agora, mas quando chega no Espiritismo, eu falo, bom, vocês não entenderam muito bem, agora eu vou detalhar para vocês. Pergunta o que você quer saber. Pergunta número 1, pergunta número 2, e aí vem uma sequência de conhecimento para quê? Para continuarmos evoluindo. Nós deixamos de evoluir? Não. Mas nós andamos em passos de formiga e com muito pouca boa vontade. Quando eu falo nós, veja, nós estamos no topo dessa pirâmide. Nós somos os que estamos aqui numa terça-feira à noite tentando melhorar. Mas nós sabemos que tem muita coisa por aí, sem julgamento, que são pessoas que nem sabem, que não querem saber, que estão muito perdidas e que nós, com a nossa boa vontade, arrastamos essa parte da humanidade juntos. Vocês concordam? Nós estamos trabalhando por eles também, porque nós entendemos que nós somos um corpo só. Nós precisamos uns dos outros. Se aquela é a parte do corpo que está doente, não adianta querer arrancar fora, nós temos que curar. Então, por quê? Porque nós acreditamos. Ah, mas eu sou tão pequenininho, sim, mas eu dou um passo cada vez, eu venho aqui, eu faço caridade. Agora você falou que logo vai ter gente cortando o cabelo. Tá a Rosa ali, que já é voluntária, eu estou apontando ela como voluntária, que é excelente cabeleireira. Então, nós estamos fazendo essa parte que é fundamental para todos nós. E aí, eu faço uma pergunta só para encerrar esse preâmbulo, né? Porque tudo isso foi um comecinho. Como a palestra tem 3h30, então os primeiros 15 minutos foi só uma introdução. O que vem depois? Nós tivemos 4 movimentos. Qual será essa história? Qual será o próximo movimento? A nossa humanidade hoje tem 8 bilhões de pessoas, se multiplicou de tal maneira nos últimos tempos, eu não me lembro a estatística certa, acho que de 100 anos atrás ela triplicou, quadruplicou. Segundo as informações, são muitos espíritos que estão reencarnando aqui para falar, o negócio é o seguinte, filho, a lição é ali. Não vem com essa que você acha que vai para um planetinha melhor, não, aqui, você vai ter que voltar. Então tem muita gente encarnada. Será que vai acontecer? Será que vai ter a tal separação do joio de trigo? Será que vai ter uma terceira guerra mundial? Já está tendo, né? Não declarada, né? Por baixo dos panos, economicamente e tal. Mas será que é isso? Será que uma boa parte da humanidade vai se extinguir fisicamente? E alguns vão poder ir para um lugar melhor? Então isso é algo para a gente pensar. Eu não tenho a resposta. Se alguém tiver, pelo menos um esboço, uma resposta realmente coerente, pode falar comigo. Olha que legal, eu já falei uma boa parte do que eu gostaria de falar. Né? Uma das coisas que eu anotei ali para lembrar de falar, que é muito simples, é chover no molhado. A gente está habituado com esse pensamento. São as 2 formas primordiais de aprendizado. Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. E nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande em acabar aprendendo pela dor. Por quê? A gente sabe o que é certo, a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe que tem certos prazos a serem cumpridos na nossa vida, aí a gente não faz. Aí vem o sofrimento, aí vem a dor. Se você faz com coerência, com responsabilidade, você está fazendo pelo amor. E onde vem o aprendizado? O resultado que você vai enxergar ali. Vocês concordam? Se eu faço as coisas com amor, se eu faço as coisas para a transformação das coisas para algo melhor,
Eu estou sendo alguém que está dando uma resposta para a sociedade e para a espiritualidade. O que é o ato de dar resposta? É responsabilidade. Responso é resposta. Então, dar a resposta para alguém é agir com responsabilidade. E muitas vezes a gente não faz por quê? A tal da zona de conforto. A gente fica em berço esplêndido. E o que a humanidade hoje mais procura e o que tem muito em oferta hoje? São espaços confortáveis. Você liga a televisão, hoje você não tem que levantar do sofá para trocar de canal. Eram quase 5 canais quando eu era criança. Ainda peguei um pouquinho da TV em preto e branco, mas isso é porque em casa eram tradicionais, então ainda ficaram com a TV preto e branco. Mentira, que eu peguei mesmo. Depois veio o controle remoto, aí você ainda mudava os 4, 5 canais, aí vem a TV a cabo, aí vem o Netflix, aí tem os streamings de tudo quanto é lado, o filme que estava no cinema da semana passada já está na sua casa, e a gente vai ficando no conforto do lar, conforto do pensamento. A gente já não tem aquela dedicação para ler alguma coisa. Bom, infelizmente, né, o povo brasileiro tem uma dificuldade, isso é estatístico, isso é patente, o mundo inteiro se sabe. Nós não temos facilidade para ler, nós somos pouco incentivados na escola. Hoje em dia, menos ainda. E aí a gente pega o quê? As coisas mastigadas, o filme é gostoso, a novelinha, olha quanto drama, olha quanta trama, olha que engraçado, olha... Peraí, mas tem mais coisa por trás da vida, nós não estamos aqui a passeio. Nós temos ou não temos uma missão? Repito, nós nessa sala hoje aqui, nós sabemos dessa missão, nós procuramos saber, e mesmo assim nós temos dificuldade em cumprir. Vocês concordam? Com as duas coisas que eu falei, nós sabemos mais e ao mesmo tempo nós temos a mesma preguiça que todo mundo, porque isso faz parte do ser humano. É um dos 7 pecados capitais, né? A soberba, o segundo é a avareza, depois você tem a luxúria, aí você tem a ira, você tem a gula, aí você tem a inveja e você tem a preguiça. Com 7 na sequência. Todos eles fazem a gente andar mais devagar. Vocês concordam? Agora, de todos eles, o último que está lá, não é à toa que está por último, né? É a preguiça, né? Chega por último. A gente tem preguiça muitas vezes. Faz. De verdade, o que você faz, maravilhoso. Você recebeu a sua função, você precisa usar a casa, eu vou alugar essa casa, pessoal, sua mãe, não é isso? Usa a casa, abre para as pessoas, faz o serviço, é isso. É isso. Mesmo quem não está ligado à espiritualidade, à doutrina, tem muito trabalho para ser feito. Mesmo quem não tem religião, que é ateu, tem muito trabalho para ser feito. Tem muito. Esse nosso mundo está literalmente de cabeça para baixo. É lógico que ele pode olhar com um olhar positivo. Eu sou positivo, eu sou otimista. Até que eu saio de casa e trabalho, eu saio de casa e venho aqui, eu faço, eu leio, eu procuro, porque eu falo, gente, não é possível a gente estar num buraco tão grande. E está certo que a mídia também faz a gente achar que o buraco é mais profundo ainda, que é mais difícil. É notícia, é falsa notícia, né? Fake news, é de tudo. Então, ou a gente consegue ficar centrado num conhecimento que realmente vale a pena e acrescenta, e que dá aquele sentimento do aprendizado evolutivo, que é o que nós estamos falando aqui, ou a gente se dispersa demais. E repito, nós aqui ainda temos essa noção e essa vontade de fazer melhor, mas, gente do céu, a gente sai dessa porta aqui, é o verdadeiro samba do afrodescendente com dificuldades cognitivas. Eu não posso falar a gíria, né? Eu não posso falar que é o samba do crioulo louco, né? Mas é isso. A gente tem uma loucura na sociedade. É de agora? Não é.
Não é de agora. Por que que não é de agora? Porque o tempo é relativo, o tempo é hoje. Se a gente continua fazendo hoje, é porque não está no tempo, está em nós. A questão não é o tempo, somos nós. Eu ainda acho que o ser humano é um projetinho que não está dando muito certo, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos evoluir, vamos chegar lá. E foi um desabafo, né, de quem tem hora que fica cansado, né? Bom, para corroborar essas coisas, né, que eu estou falando com vocês, eu peço licença. Da outra vez eu apresentei. Eu escrevi esse livro aqui, mas quando eu falo eu escrevi, mas certamente foi intuído. Eu entendo vocês. A minha mediunidade, acho que desde criança, sempre foi intuitiva. Eu não ouço, eu não vejo, os sonhos não me dizem muita coisa do dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Isso aqui não é algo psicografado, mas é. Certo? Não é porque eu ouvi, não é porque eu fui o médium mecânico, nada disso. Eu escrevi coisas durante um ano inteiro, gerei 2 livros, porque todos os dias, 365 dias, eu escrevi um texto de manhã. Eu levantava, tomava meu café e falava, vou escrever sobre o que hoje? Baixava uma ideia e eu escrevia. E dos 365, eu transformei em 2 livros de 100 textos cada um. Eu compartilho isso pelo Instagram, faço uma leitura de domingo. Antes eu compartilhava pelo WhatsApp. Então, posto isso, que é uma obra minha, porém não, é que eu me sinto no direito de fazer uma leitura, que alguém intuiu isso para mim. Então, quando eu falo essa questão do aprendizado, os 2 textinhos, na verdade, aqui. Eu citei aqui pelo amor ou pela dor, né? Então, esse é o título dessa pequena crônica. Essas são 2 formas de se aprender a viver. Quando escolhemos o aprendizado pelo amor, estamos dizendo sim à vida de uma forma serena e humilde, pois assumimos a postura do filósofo Sócrates, que disse: tudo que sei é que nada sei. Isso significa estarmos abertos ao aprendizado com inteligência e sabedoria, optando pela observação para fazermos nossas escolhas. Escolher aprender pela dor significa que pretendemos deixar tudo para depois. Quando envelhecer, eu vou à igreja e faço caridade. Olha que bonito. Quando o meu fígado pifar, eu paro de beber. Quando meus alvéolos pulmonares endurecerem, eu largo o cigarro. É sempre depois de uma consequência vem a mudança. Já foi dito que inteligência é aprender com os próprios erros, mas sabedoria é aprender com os erros dos outros. Como que eu sei dos erros dos outros? Muito simples. Eu tenho que ler. Tem muito erro histórico, marcado, que as pessoas que entendem um pouquinho disso já começam a ver que o caminho tem que ser mudado. Não é saber do erro do seu vizinho para julgar, não. Tem que ler, tem que entender, tem que ouvir palestra, tem que assistir vídeos edificantes, entender o que são as coisas. E aí, com o erro dos outros, fala, não é esse caminho que eu quero algo melhor para mim, está tudo lá. A humanidade já passou por tudo isso. Sendo assim, compreendemos que não precisamos cometer os mesmos deslizes que vemos no cotidiano, ou vividos pelos nossos ancestrais, perpetuando as chamadas maldições de família. Né? Você já deve ter ouvido isso, aqui fala um pouquinho mais. Uma forma estabelecida de hábitos e vícios familiares que são levados às gerações futuras e são difíceis de serem quebrados. Isso vale tanto para coisas simples e positivas, como a paixão por um time de futebol, quanto para coisas danosas, como a bebida, o maltrato aos filhos ou às esposas. São maldições de família. Eu vi meu pai fazendo, eu faço assim, peraí, deixa eu ler em algum lugar se está certo isso. Deixa eu pedir informação, deixa eu ir num grupo de apoio. Né? A gente tem as respostas, mas às vezes não sabe onde ir ou não quer ir. Como somos adultos e hoje, mais do que em qualquer tempo passado, temos informações de sobra,
cabe a nós exercitarmos nossa inteligência para observar, avaliar e julgar sobre tudo o que vemos ao nosso redor e fazermos a escolha do caminho mais sábio, rápido e objetivo para a nossa evolução espiritual. Essa é a ideia. Quer dizer, nesse texto eu resumo um pouco o que nós falamos até agora. Eu tenho as palavras-chave aqui, eu tenho escolha, eu posso escolher pelo bom caminho, o caminho do amor, posso escolher pela dor. O que importa, gente, é que a gente sai do ponto A lá, enquanto a gente era um micro-organismo, e nós vamos virar luz algum dia lá na frente. Eu falo isso sempre, porque quando eu aprendi esse conceito, eu falei, gente, isso é fantástico, isso é a vida. Acontece que do ponto A até o ponto B pode levar 5.000 anos, 2.000 anos, 1 milênio, pode durar uma encarnação, 2, 3, depende do quê? A velocidade que a gente vai impor nisso. Quer dizer, quanto que eu vou aprender nessa vida? Quanto que eu vou deixar de lado o que não serve e vou seguir rapidinho para frente? Então, a velocidade é importante. E qual caminho eu vou percorrer? Se eu for fazer muita curva, não adianta eu ser veloz. Vou subir, vou descer, não. Eu tenho que entender que dá para ser mais eficiente no negócio. Mas eu faço muita curva, né? Eu passo por lugares que talvez não precisasse, não precisassem ser visitados, né? E no Livro dos Espíritos, tem aqui uma página também, tem uma pergunta muito interessante, que é a pergunta 898, está marcada aqui. Eu gosto de ler algumas coisinhas para ter um embasamento, né, teórico que a gente está fazendo aqui. 898. A pergunta é a seguinte, que aí a gente quer entender o que é do espírito e o que é da matéria em termos de conhecimento. 898, tá? Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária, nós sabemos disso, neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais. Vocês já depararam com essa indagação? Quer dizer, se eu vou viver um tempinho só nessa terra, não sei quanto, será que eu preciso me dedicar tanto a aprender ciência, literatura, poesia, falar bem, escrever melhor? Será que precisa? Aí vem a resposta, que eu achei muito interessante. Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe... Perdão. Não, é isso mesmo. O que é outro? Está marcado. Desculpa, eu só me confundi. Tá certinho. Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Não estamos sozinhos nesse planeta, então nós temos gente que precisa da nossa ajuda, e sabemos disso. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência, que é o caminho. Se você vai pelo caminho certo, da inteligência, do conhecimento, você vai mais rápido e não faz tanta curva. Essa é a ideia. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Então, se a gente busca aqui, que não encontrar aqui, lá a gente vai encontrar, mas a gente tem que buscar. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, e Deus quer a nossa perfeição, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam no desenvolvimento do espírito. Resumindo, conhecimento não ocupa espaço. Pode ocupar na biblioteca, pode ocupar no drive lá do computador, mas dentro de nós, o nosso cérebro é tão maravilhoso que esse conhecimento não precisa ser decorado, precisa ser absorvido, compreendido e colocado a serviço. Porque na hora que você faz a conexão de uma coisa com a outra,
a sua vida vai ficando enriquecida de tal maneira que em determinado momento você vai cair num penhasco, você lembra de uma aula de educação física que você teve sobre dar um nó e prender em determinado lugar e você não cai. E Sabe? é seu. Hã? E é seu. E é seu. Ninguém rouba. Ninguém rouba de você. Tem mais essa. Obrigado. Então, gente, o que eu passei a entender e amar nessa doutrina é essa busca pelo conhecimento, que não é só dizer amém. É a gente ser o ator da própria história, né? Não depender da bênção do outro, de nada. Nós a gente depende de convívio, mas vocês me entenderam, né? Eu busco, eu construo, e para eu construir também não é só egoisticamente, muito pelo contrário, eu tenho que compartilhar isso, né? Então não basta. Tem uma propaganda que falava, não basta ser pai, tem que participar. Lembram disso? Propaganda Gelol, né? O pai ia lá, o menino jogando bola, se machucava, o pai passava o Gelol nele lá para ele se sentir melhor, né? Tem mais alguma coisinha que eu quero falar para você. Bom, eu falei que nós não viemos a passeio. Sêneca, o grande pensador, disse o seguinte: o ócio sem estudos é como a morte e a sepultura do homem vivo. Olha que radical, mas que ilustra bem o que nós estamos falando aqui. Quer dizer, se você não está aqui a passeio, você vive na ociosidade, o que você está fazendo com o seu tempo, né? E aí vem mais um textinho, mais um aqui do próprio Kardec, que é a questão 988, parecida com a outra, por isso que eu me confundi aqui. 988. Interessante. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesmas se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa, tranquila, né? Que elas nada têm que se espiar de existência anterior. Então, realmente, tem gente que veio aqui a passeio. Aí vem assim: conheceis muitas dessas pessoas? A gente julga assim: tem um monte de gente que você conhece. De verdade, alguém que realmente está nessa situação? Verso esplêndido. Não raro, a calma é apenas aparente. Então, a primeira coisa que não fala aqui, mas está dizendo: não julgue. Né? Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebem que não lhes serviu para progredirem. Então, como um preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se se não exercendo a sua atividade. Então, estamos vivos, temos toda a moticidade do corpo, então vamos trabalhar. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a segundo os nossos usos, precisa trabalhar em que vai passear ou deitar-se com a intenção de nada fazer. Vamos falar o português, claro, é o vagabundo, né? Que fica vagando, né? Sem fazer nada de útil. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência. Inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada um, o total dessa felicidade futura corresponde à soma do bem que tenha feito, estando da infelicidade na proporção do mal que haja praticado e daqueles a quem haja desgraçado. Sabemos também que não basta não fazer o mal, né? Isso nós já ouvimos. Então, corroborando com o que eu estou dizendo, a minha proposta é a seguinte: vamos aprender mais, vamos sair do comodismo e vamos fazer o bem. Só dizer assim, não, eu não faço mal a ninguém, vocês sabem, não é a resposta. Por quê? Nós temos muitas capacidades. Por isso que falar o cérebro humano é pouco desenvolvido, Por quê? Porque tem muita coisa para fazer e a gente não faz. E é por isso que demora, e é por isso que hoje o cérebro é mais desenvolvido do que era 10 mil anos atrás. Mas não estou falando só de cérebro, estou falando aqui de alma, de espírito, de consciência. E as consciências continuam chegando, continuam
fazendo coisas confortáveis, cômodas, escravizando, né? Se deleitando com as benesses da vida e não evoluindo no sentido de transformação real. É algo que pesa bastante. Com relação ao aprendizado, muitas vezes falta para a gente a humildade. Quando Sócrates disse tudo que sei é que nada sei, poucas pessoas agem dessa forma. Tem muita gente, não, eu já estou pronto, eu já sei, né? Eu não preciso disso, isso não é para mim. Gente do céu, estar vivo já é uma dádiva, como nós falamos desde o começo. O que eu estou fazendo aqui se não aprender? Então, Ou até cobra a pessoa de andar no mesmo ritmo, né? exatamente. É um Hoje o cara tempo, né? é o tal da coita, né? Coita é aquela âncora improvisada de quem faz pescaria, né? Geralmente é um paralelepípedo. Tem gente que é coita, ela amarra no seu pé e não quer que você progride, quer que você ande no ritmo dela. E isso acontece muitas vezes em relações interpessoais, todo tipo. Marido e mulher, pai e filho, né? Patrão e empregado. E tem um monte de história para contar sobre isso que ilustraria muito, muito claramente tudo isso daqui. E se para aprender a gente precisa ter humildade, para ensinar a gente tem que ter o quê? Generosidade. Tem muita gente que também não é generoso. Então, ao contrário da humildade, é a soberba, não preciso, né? E o contrário da generosidade é o egoísmo. Muita gente retém informação, não se põe a serviço. Não vou perder tempo ensinando os outros que se virem. Mas se vira como? Alguém tem que falar, alguém tem que fazer, alguém tem que demonstrar. Então, essa generosidade é quando você aprende humildemente e também humildemente e generosamente você põe o conhecimento a serviço. Isso significa ter paciência com o filho que é muito novo e faz bobagem, com o pai e com a mãe que é muito idoso e fala bobagem, que irrita a gente, com os animais, as pessoas não estão tendo tolerância. Vocês entendem como tudo isso se encaixa, né? E eu aprendi uma coisa muito bacana fazendo um exercício que eu faço quase que diariamente. Palavra cruzada. Tinha um dominó, não é dominó, é o duplex, que ele tem um monte de pergunta de um lado, depois os números você preenche o outro quadro, e lá tem uma frase. E no meio das perguntas que você respondeu, tem uns quadradinhos que dão o nome do autor da frase. Eu confesso que eu nunca mais achei o nome eu guardei essa revista, está guardada, uma hora eu vou achar ela. Mas ele dizia uma coisa que eu achei maravilhoso. Ele dizia assim: não devemos ensinar as pessoas como se elas não soubessem, mas sim como se houvessem esquecido. Faz toda a diferença. E desde que eu aprendi isso, eu procuro fazer, aliás, hoje eu fiz várias vezes, vocês concordam comigo, não é assim, né? Você deu a sua opinião, você deu a sua. Nós temos que passar conhecimento cutucando o outro. Você lembra disso na escola? A pessoa nem lembra, mas ela vai dar um sorriso de que você está confiando nela. Sem contar uma coisa que eu me lembro se foi falado em algum dos textos aqui, eu acho que é no próximo, que eu mesmo escrevi. Nós sabemos disso, que na realidade nós acessamos informação. Gente, eu li esse negócio hoje no Instagram. Eu não trouxe aqui, mas é isso. A gente não cria, dependendo da sintonia que a gente está na nossa vida, a gente acessa a informação. A informação universal. Vocês já ouviram falar de registros akáshicos? São os registros que estão no universo. Foi denominado com registros akáshicos. As pessoas conseguem fazer uma meditação, que têm um coração puro, que têm uma consciência leve e que querem se conectar, fazem acontecer milagres. Porque não é ela que está criando. É como eu falei, eu escrevi aquele livro, eu me esforcei para escrever. Eu escrevia todo dia. Mas certamente essa informação foi chegando para mim. Eu não posso bater no peito, eu que fiz. Não, eu fiz. A parte gráfica foi tudo eu que fiz, porque eu sou designer gráfico. Então foi um prazer fazer a capa, a ilustração, a diagramação, tudo.
Mas o conteúdo que está ali, e mais, a persistência de escrever 365 dias sem parar. Todos os dias de manhã, na chuva, com sol, se eu estivesse em casa, estivesse viajando, estivesse doente, todo dia. Por que eu fiz isso? Eu não sei. Não foi promessa, não foi com a intenção de vender livro, porque é difícil vender livro, ainda mais quando você fala certas verdades que as pessoas não gostam de ouvir, não preferem fantasia. Mas a gente se põe a serviço. E da onde eu busquei, certamente veio, já que eu estava predisposto a fazer, a minha energia se conectou com algo maior. Pode até não ser lá o computador principal lá em cima, mas um aqui por cima me intuiu e falou: escreve isso hoje. Teve um dia que eu não sabia sobre escrever, o que escrever, eu vi um par de All-Star que eu tinha encostado no canto do quarto, assim. Me fez lembrar do meu primeiro All-Star. E eu escrevi a história, porque que eu queria aquele All-Star, e o que virou aquele tênis no fim da história. Ou seja, tem sempre uma moral. Era algo que eu queria tanto e que em determinado momento perdeu no campo. Né? Então essas coisas apareciam para mim com muita frequência, coisas simples do dia a dia. Para não me prolongar, nós temos um horário a concluir. E é isso mesmo. Mas eu termino com uma frase que dá um engate para uma outra conversa. Então, falando ainda sobre os aprendizados, né? Peço licença para ler o outro texto aqui. E o título é Novos Aprendizados. Tá? Isso aqui também achei bastante. Cada profissão tem seu valor. Imagine o que seria do mundo se todos fôssemos médiums. Faltariam pessoas para plantar e colher, para projetar e construir, para ensinar, para vender, para criar e produzir objetos e ferramentas úteis no dia a dia, entre outras tantas. Mas, de onde vem esse impulso, esse talento mais ou menos desenvolvido para esta ou aquela atividade? A proposta é que a cada existência terrena aprendamos um pouco mais e esse esforço em aprender é recompensado nas vidas futuras, quando a facilidade para novos aprendizados vai aflorando mais rapidamente em forma de dons, de talentos que nos auxiliarão na nossa caminhada terrestre e no trabalho para auxiliar a própria humanidade. Então é somatório. Eu posso não nascer sabendo, mas que está ali dentro, está aí ao longo da vida, conforme tem a necessidade. É igual para a lei do abismo lá, você lança a sua corda, ela precisa se salva, porque isso já veio de outra encarnação. Né? Acreditando nessa ideia, torna-se importante nos dedicarmos mais às atividades úteis ao aprendizado teórico e prático das coisas do mundo, a fim de aumentarmos nosso repertório cultural e nossas habilidades de sobrevivência. Isso corrobora com o que está no Livro dos Espíritos. É importante aprender as coisas da Terra? Sim, nós estamos aqui. E só conseguimos aprender o que é bom quando deixamos de lado as fofocas, o entretenimento exagerado, as futilidades que nos tornam preguiçosos, vaidosos e egocêntricos. Importante se faz a busca dos novos conhecimentos que nos ajudem nessa nossa caminhada rumo à vida eterna. Como foi dito aqui, nós saímos de lá, vamos chegar lá, e essa caminhada, ela tem todos os recursos que nós precisamos. Eu acredito nisso, todos os recursos. Mesmo para aquele falar, mas eu nasci manco de uma perna, nasci manco da outra. Aí o outro fala assim, eu que não enxergo bem desse lado, o outro eu sou surdo, o outro eu sou diabético. Cada um tem uma dificuldade. Transforma em problema quem quer. Quem não quer, transforma em oportunidade. De aprendizado, de crescimento, e tendo conhecimento da doutrina, compreende que aquilo foi uma escolha sua para sanar erros de outras encarnações. Não é assim que a gente compreende? Eu escolho, eu tenho um planejamento reencarnatório. Então, se eu vou vir com esse ou com aquele defeito, com aquela dificuldade, seja financeira, seja física, emocional,
A gente hoje entende, eu pelo menos, entendo muito da responsabilidade de vidas passadas, coisa que eu até pouco tempo atrás eu não entendia. E isso caiu como uma luva para mim no meu aprendizado, né? Eu aprendi a lidar com isso e vi tanta lógica que eu me sinto à vontade para falar. Mesmo que alguém conteste, mesmo que alguém pergunte, eu tenho alguns argumentos que justificam esse conhecimento e essas respostas que eu posso dar. Então, gente, eu vou deixar uma frase aqui que depois se transformou no título de uma outra conversa que eu já fiz lá no Chico e já levei para outros lugares, onde eu falo sobre perseverança, né? E aí eu entendi o que é a reencarnação. A reencarnação é a vida perseverante. Como ela não acaba aqui, a gente tem muito ainda que caminhar. Então a gente tem que continuar aprendendo, a gente tem que continuar perseverando no conhecimento, na caridade, na humildade, né? Na alegria, pôr a serviço o que a gente já sabe, procurar com humildade aprender o que não sabe. Quando você é criança, a maioria das pessoas tem medo de perguntar, né? Professor, eu tive medo também. Eu tive pouco medo, então eu tirava as minhas dúvidas, e isso é muito importante. Se tinha uma palavra que eu ouvia durante o dia, eu não sabia o que era, antes de dormir, eu falei, pô, meu Deus, não foi tão rico. Isso na adolescência. Deixa eu aprender uma palavra. Tal palavra eu não sei o que é. Eu ouvi uma música em inglês e tinha uma palavra lá que ficou bacana. Deixa eu ver o que é. Procurar a letra da música. Aprendizado, ou seja, tirar de lado aquilo que é dificuldade, aquilo que você tropeça, e fazer com que as coisas caminhem de maneira melhor, porque nós temos um objetivo muito importante de virar estrelinha, né? Um dia nós vamos virar estrelinha, fazer parte dessa constelação maravilhosa se a gente for digno, nosso amado Cristo Jesus. Certo, gente? Eu já agradeço, vou encerrando a nossa conversa, agradeço pela atenção de vocês. Percebi muita gente interessada, não vi ninguém dormindo, porque os que estavam dormindo deitaram no ombro da frente, então não dava para ver. E eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder falar essas coisas. Espero de coração, assim, que alguma coisa seja útil, né, para o crescimento de cada um, para a evolução, que alguma coisa seja útil não só no sentido intelectual, científico, mas emocional, né? Que a gente, pô, isso aí vai servir para a minha vida. Se não for essa palavra, vai ser esse tipo de pensamento que pode mudar uma atitude. Então, se pequenas mudanças ocorrerem em cada um de vocês ao longo, né, da partida hoje daqui, durante a semana e tal, eu já vou sentir que valeu a pena, nem que seja uma pessoa só, né? Mas é isso que eu sinto que é a nossa evolução, que a gente precisa caminhar para frente nisso. E nesse sentido, me foi pedido que fizesse a oração de encerramento, então a gente poderia pedir para que os passistas se posicionassem, né? Salva de palmas. Bom. Então agora vamos os passistas da casa se posicionando, já se energizando para fazer o passe em todos nós, coletivo. Nós queremos dar encerramento a essa reunião sempre no modo gratidão. Gratidão, nosso Pai, nosso Cristo Jesus. Gratidão a todos os mentores de cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Gratidão aos nossos anjos da guarda. Gratidão, Senhor, Deus do Universo, a todos os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes, que pavimentaram o nosso caminho para chegarmos aqui, no presente. Já foi dito, é um presente porque vem do suor, do trabalho e do esforço de muitas gerações.
Nossa gratidão a todos esses que já passaram por aqui e que transformaram o nosso planeta num lugar melhor. Nós sentimos muito, Pai, por todas as dificuldades que nós, essa mesma humanidade, tem causado a esse mesmo planeta, onde tem tantas forças que querem transformar para o bem, e ao mesmo tempo que existem muitas forças que puxam a energia de uma maneira desastrosa para baixo, que derrubam muitas esperanças. Mas ao mesmo tempo, Pai, o Senhor renove em cada um de nós essa centelha divina, essa vontade de continuar fazendo, continuar aprendendo, continuar ensinando para a nossa evolução espiritual. Que isso não seja só uma falácia, só um conhecimento vão que recheia o nosso intelecto de inteligência, de conhecimento, mas seja de verdade, mesmo que em poucas palavras, toque de verdade o nosso coração, toque o nosso íntimo e transforme a parte mais difícil nessa caminhada terrestre. Transforme a nossa consciência. Que possamos aprender, Pai de misericórdia, através do amor. A dor sempre nos traz o aprendizado. E nós, nesse planeta, de certa forma, particularmente nesse país, acompanhamos dia a dia quantas coisas são feitas através do sofrimento, principalmente o sofrimento dos nossos irmãos menos favorecidos. Quantas pessoas levam vantagem em cima da desvantagem dos outros. E como todos nós, como sociedade, sofremos, Pai. Que o Senhor amenize o sofrimento de cada um. Que o Senhor nos ajude a amenizar o nosso próprio sofrimento, compreendendo melhor a caminhada que temos que perseguir. O Senhor continue iluminando e intuindo cada ser desse planeta, que nós possamos ser melhores dia após dia, para podermos um dia alcançar a glória de estar perto da Tua face, de olhar para o Seu rosto e podermos sentir e dizer: conseguimos chegar até aqui, cumprimos a nossa missão e agora vamos repousar. Agradecemos por tudo e por todos. Que assim seja. Que assim seja. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja e assim será. Descansam em mim e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora,